3h10, de volta com o Estúdio CBN desta segunda para falar de educação financeira. Isso porque uma pesquisa revela que 80% das mulheres são afetadas pelo endividamento. Para entender aí como se proteger disso, para evitar também essas dívidas, a gente conversa agora com a Júlia Lázaro, que é educadora financeira, tem mais informações para a gente. Oi, Júlia, boa tarde, bem-vinda ao Estúdio CBN, muito obrigada pela participação. Oi, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Será um prazer falar sobre educação financeira para mulheres. Bom, Júlia, primeiro porque tantas mulheres, são afetadas pelo endividamento, 80% desse público endividado é um número que chama muito a atenção, Porque isso tem ocorrido mais com as mulheres. Perfeito. Esse foi um estudo, uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio, onde aponta que aproximadamente 80% das mulheres estão endividadas. Isso se dá por uma movimentação social que vem acontecendo, uma tendência, onde as mulheres estão sendo mais chefes de família. Então, elas estão também entrando nesse mercado do endividamento. Em média, o Brasil, tanto mulheres como homens, eles têm um endividamento de 70%. E agora as mulheres participando dessa parcela de chefe de família tem trazido uma transformação. Por isso que elas estão aí se despontando por causa dessa movimentação social. Ô, Júlia, nesse caso, as dívidas elas vêm por necessidades básicas, como alimentação e moradia, ou algum tipo de gasto a mais? Porque, por exemplo, se a mulher ela é chefe de família sozinha, pagar uma escola para os filhos, por exemplo, pode trazer esse problema. Perfeito, exatamente esse é um dos pontos, Essa pesquisa ela foi feita no começo do ano, então ela mede geralmente janeiro contra janeiro. E uma coisa interessante é que tem uma tendência da mulher e também da sociedade, onde no começo do ano você tem as matrículas das escolas, você tem a questão do IPVA, tem IPTU, então tudo isso gera já um endividamento acima no começo do ano. Mas o que vem adicionando um bom ponto é a questão referente às parcelas que são de educação que poderiam vir do governo, mas que a mulher, para ela poder trabalhar sendo chefe de família sozinha muitas vezes, o que acontece? Ela precisa pagar uma creche que esteja fora do plano específico de escola meio período, e agora tem começado uma movimentação, mas ainda as mulheres são penalizadas pelo horário e a carga das escolas. Então, tem que pagar uma creche, tem que pagar alimentação por fora e etc. Então, os serviços básicos que tem esse grande endividamento. E existia-se uma questão que falava, mas é porque a mulher gosta de comprar mais roupa, etc. Mas não, está vinculado diretamente a questões básicas que não estão sendo fornecidas por questões do governo estruturais e que precisam ter uma movimentação, uma vez que a mulher está mais no mercado. E detalhe, o mercado da mulher ela vem aumentado na informalidade, que é um pouco pior porque ela não tem todos os outros direitos dela. Agora, Júlia, também tem outro detalhe, A gente sabe aí que, historicamente, as mulheres têm salários menores que os homens e, infelizmente, isso ainda é uma realidade no mercado de trabalho. Isso também pode contribuir com esse endividamento maior? Exatamente. Esse é um segundo item. Então, além dela ser mais chefe de família, deve começar esse incremento de participar como chefe de família acima do que era no passado, além dela ter essa questão da ausência do Estado para que ela possa trabalhar e se inserir, tem esse ponto que você comentou. E ele é rico porque essas questões elas são principalmente vinculadas à característica da mulher de buscar uma flexibilidade para conseguir atender esse mercado. Júlia, depois que entrou na dívida, a gente sabe que a pessoa que está endividada, muitas vezes ela tem que escolher o que pagar, até pelos fatores que você já citou aqui na pergunta da Tayla também, Como fazer, para tentar, não sei se rolar a dívida, mas pelo menos evitar que o problema seja ainda maior, no caso da mulher que contraiu essa dívida? Olha, vamos entrar nos pontos que eu acho que são fundamentais para uma questão até de dicas de organização financeira, que é a questão do planejamento. Então, se a pessoa já se endividou, então ela vai precisar de um planejamento extra para ter um entendimento do que ela vai precisar reduzir,
como que ela vai fazer esse trabalho. E, normalmente, eu recomendo que a pessoa faça um estudo dos 3 últimos meses dela, de preferência com extrato bancário mesmo, algo bem detalhado, onde você levanta todas as suas despesas e tudo que você teve de receita. E aí começam os seus cortes, para entender aonde há oportunidade para reduzir o seu gasto do ponto de vista prático. Porque não adianta falar, reduz algo, você deveria reduzir consumo de pedidos de restaurante, você deveria fazer algum... tem que ser baseado no histórico dessa pessoa. E aonde ela capturar oportunidades, ela já pode começar reduzindo. Eu vou dar um exemplo rápido, que geralmente quando eu pergunto, são 2 itens que são muito recorrentes, que é pedir em excesso no iFood e também assinaturas recorrentes, onde eu falo, ela não faz uma escolha, ela põe Netflix, Google, Globoplay, tem diversas assinaturas, e isso vai acumulando recorrência de gastos. Então, a gente começa avaliando o extrato dos 3 últimos meses para identificar onde há uma real oportunidade de redução baseada na despesa desta pessoa, e aí ela vai complementando. Então, se ela tem uma dívida de 20%, ela vai ter que reduzir 20% para conseguir cobrir essa dívida e não seguir arrolando, fazendo mais dívidas, que é muito crítico. Agora, Júlia, fazer esse planejamento financeiro, planilhar esses gastos, né, como você trouxe para a gente, isso é algo simples e rápido de ser feito, porque a gente sabe que, infelizmente, além da mulher, em muitos casos, não ser tão bem remunerada quanto colega masculino, né, na mesma função, isso acontece muito, como você citou também. As mulheres também têm dupla jornada em casa, muitas vezes. Se forem mães, então tripla jornada, né, porque tem que cuidar da casa, do trabalho, dos filhos. Esse planejamento envolve, além de uma organização, também um tempo, né, que a mulher tem que separar para isso. Perfeito, precisa de muito planejamento. É algo simples, mas é algo que você vai ter que criar uma rotina e se tornar confortável com o que você está fazendo. Porque, como vocês sabem, educação financeira não fazia parte da grade curricular, ela começou a fazer parte recentemente, e é algo que o brasileiro ainda não tem isso muito na essência. Então, o que eu recomendo? Você pode fazer de 3 formas, a mais analógica e a mais tecnológica. A mais analógica é você pegar um caderninho de anotações e fazer simplesmente as suas despesas que você está tendo no dia, pega uma agenda, essas agendas que você tem por dia e vai anotando, e depois no final você compila as informações de tudo que você teve de despesa e tudo que você teve de receita no mês. Então, o caderninho, que é a forma mais analógica, é um ponto de partida. Se a pessoa quer evoluir, ela pode ir para um Excel, e aí onde ela consegue ter mais agilidade com os números, e ela consegue via YouTube. Hoje tem muita coisa, muita informação de graça. Você pega no YouTube, põe lá como calcular planilha de despesas, também é um formato simples. E por último, mais tecnológico, vou dar um exemplo, tem aplicativos, por exemplo, como o Guia Bolso. O Guia Bolso é um aplicativo onde ela conecta com o banco dela e ela já começa a fazer isso automaticamente e vai girando. Mas isso deveria tomar de tempo em torno de 5 a 30 minutos no começo. E depois isso vai fluindo no mês a mês e ela já vai ter um histórico bom para a tomada de decisão. Então, não é tão simples, mas precisa começar. Faz ou da forma analógica ou da tecnológica, mas essencial para evoluir do ponto de vista da saúde financeira. Bom, e tratar com o banco a gente já sabe que é um problema, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa que ainda não tem um tipo de dívida, ela vai pegar um empréstimo no banco. E isso vira uma bola de neve e ela passa a fazer parte desses endividados. Então, isso não se recomenda, Júlia. Isso, assim, banco é o que eu costumo dizer, né? As instituições que dão mais lucro no Brasil são os bancos. Então, eles arrecadam de todas as formas. Até, eu brinco, quando você estiver no momento de investimento, invista em ações de banco, porque eles ganham tanto dinheiro que eles pagam bons dividendos. Mas, retornando para o seu ponto, é o seguinte, existem diversos tipos de dívida. Mas quando a gente fala do famoso cheque especial, Nossa, que é aquele que você entra sem ter se planejado entrar nele, ele começa uma bola muito grande de neve, vai acarretando, aí você não paga o cartão de crédito, que é outro que tem taxas de juros altíssimas, né? Que não existem no mundo praticamente taxas tão altas de juros que são pagos aí para o cartão de crédito, cheque especial.
Então, assim, qual a primeira coisa que deve ser feita? Quando você se identifica que tem você está com uma dívida, você precisa entrar em contato e fazer renegociações. Fale com o seu banco, troque dívidas, né? Essa questão do Open Bank, você vai para um outro banco onde tem uma taxa diferenciada, onde vai pagar menos dívida, você vai ter que gastar um tempo seu para você negociar entre os bancos, ou mesmo até recorrer a algum tipo de familiar que possa te ajudar. Isso é uma prática muito comum no Brasil, tá? Grande parte dos brasileiros, mais de 75%, ajudam os seus, isso é um traço do brasileiro, ajudam os seus familiares. Sim. Mas eu coloco sempre com muita atenção nesse ponto, porque é o seguinte, não pode ir todo mundo pro buraco, entendeu? Você só pode ajudar se você tiver uma reserva de emergência. Se você não tem, acaba indo todo mundo para essa estatística de 70%, 80% de endividamento. Júlia, a Tayla citou aqui que, de maneira geral, a mulher ganha menos que o homem, né? Mas na hora de negociar a dívida com o banco, não tem vantagem para a mulher, não tem juro menor, não, né? Não tem juro menor. Infelizmente, não temos. Eu acho que a gente deveria ter diversas outras coisas também, como benefícios por essa primeira, segunda, terceira jornada, a maternidade, mas infelizmente a gente não tem. E a gente tem até essa questão de uma fragilidade numa negociação, onde acha que a mulher não sabe lidar com números, não sabe o que é um SET, que é o custo efetivo total dessa transação. Às vezes a gente acaba sendo até subestimada e querendo passar informações errôneas, porque acha que a gente não tem habilidade com a questão financeira e matemática. Então, é ao contrário, infelizmente, Taima. Bom, Júlia, e por fim, além de evitar dívidas, né, esse planejamento financeiro que você trouxe pode ajudar também que a mulher conquiste a independência dela, né? Porque tendo uma renda aí que sobre, digamos assim, uma renda ali que ela não comprometa, ela consegue também investir, né? Sim, perfeito. Eu acho que esse é o final de um planejamento tributário, mas vamos lá, eu queria deixar 4 pontos muito importantes para a educação financeira. Que o primeiro que a gente comentou sobre o planejamento, a segunda é estratégia, terceiro é estabelecer metas e 4 é ter disciplina na execução. O planejamento, como você mesmo disse, e eu sempre abro minhas aulas falando sobre isso, Tayla, que não existe independência feminina sem planejamento financeiro. A mulher fala, não, eu quero ir e vir, eu quero casar a hora que eu quiser, eu quero me separar a hora que eu achar que não está fazendo sentido. E se ela não tiver uma independência financeira, aonde ela foi lá se planejar, quando ela estava ou não bem no casamento, isso acaba deixando ela refém de uma situação. Então, planejamento é essencial para a independência financeira da mulher. Então, essa é a primeira palavra que eu falo, planejamento. Se organize o que você quer no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Inclua a maternidade nessa jornada. Tenha estratégias, né? Então, o segundo ponto que eu falei, estratégia. Por que eu falo tenha estratégias? Porque até a forma que você, o tipo de contrato de casamento é importante essa pessoa entender. Porque se essa pessoa ela casou com separação de total de bens, ela tem uma outra estratégia. Se ela casou com comunhão parcial de bens, uma outra. E assim por diante. Então, ter estratégia da maternidade, com o formato de casamento, com quem ganha mais em qual momento, é extremamente importante. Para depois estabelecer a meta, que pode tanto ser familiar, do homem e da mulher juntos, ou só da mulher. E aí você estabelece a meta, que deve ser entre 5% a 20% do seu recebimento, da sua receita. E o que eu costumo dizer, Tayla, é que a pessoa fala assim, não, mas tá tudo muito caro hoje, concordo. Mas vamos estabelecer o mínimo, 5%, ou o máximo, que pode chegar a 20%, 25%. Por que esse mínimo? Porque você vai ter que abrir mão do curto prazo, de prazeres de curto prazo, para no longo prazo você ter a sua independência. E aí eu vou para a questão de estabelecida a meta, entra a questão da disciplina com a psicologia. Porque é uma matemática, gente, só que não é uma matemática simples de executar. Eu gosto de fazer uma analogia, que nem mais ou menos uma dieta. Você sabe mais ou menos o que você tem que fazer, mas você dá um eu mereço, só mais um cafezinho. E a questão financeira ela é muito relacionada com isso. E tem um livro chamado A Psicologia Financeira, que ele é muito bom. Foi algo muito divisor de águas para mim, porque mostra que tem muita coisa por trás de gastar dinheiro. Então, a disciplina para você conseguir executar o que você se colocou a fazer, que é de 5% ou 10%, 15%, vai envolver perdas momentâneas. A busca do prazer vai ter que ser diminuída para, no longo prazo, você
usufruir disso. Mas eu falo do ponto de vista de uma mulher que ter independência financeira é estar num bom relacionamento, é você conseguir fornecer educação para o seu filho na hora que você quiser, é você ter liberdade para tomada de decisão, independente de você ser uma mulher ou um homem. Então, ela é extremamente importante e super relevante para as mulheres. Tá certo? Dicas, então, importantíssimas da Júlia Lázaro, ela que é educadora financeira, falou conosco, então, sobre como evitar, né, esse endividamento entre as mulheres, já que 80% delas são afetadas pelas dívidas. Júlia, muito obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação. Bom trabalho para você. Agradeço, gente. Foi um prazer. Todo nosso. 3h25. CBN, a rádio que toca notícia.